7 e 8, que diz assim: e segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pode se assentar. Queria agradecer a vida da minha sogra, do meu sogro, por um convite, por ter confiado em mim nesta noite, estar trazendo a palavra. Pegar até meia-noite, tá bom? Fazer já um pré-vigília já. Glória a Deus, Deus é bom, igreja. Essa passagem é bem conhecida, que fala sobre um aleijado, e que ele estava à beira do caminho, e ali passaram 2 homens cheios do Espírito Santo, e ali aqueles homens, ele mudou a vida completamente daquele aleijado, daquele coxo. E essa passagem ela fala que no verso 1, certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, 3 horas da tarde. Pedro e João eles estavam indo orar. E no caminho do templo, no portão formoso, um coxo todos os dias, ele era levado para aquele lugar, na intenção de pedir esmolas, na intenção de tentar suprir as suas necessidades. E todos os dias as pessoas pegavam aquele coxo e levavam ele, colocavam ele na porta do templo, colocavam ele no caminho da porta do templo, e na intenção de pedir esmolas para todos aqueles que passavam. E assim ele fazia valer a presença dele ali naquele lugar, pois todas as pessoas que passavam, ele pedia esmola. Só que aquele coxo, ele estava no caminho certo, buscando por coisas erradas. Aquele coxo, ele estava no caminho certo, buscando por algo que iria mudar apenas o seu dia. Mas naquele mesmo lugar, iria passar alguém, e queria entregar algo para ele, que iria mudar totalmente a sua vida. Por isso, meu irmão, já quero te dizer algo nesta noite. Eu não sei da forma que você chegou aqui neste lugar, mas não queira apenas buscar por algo que possa mudar apenas o seu dia, mas queira buscar por algo que possa mudar totalmente a tua vida. Não busque por algo que muda apenas um momento da tua história, mas busque por algo que possa mudar completamente a tua história. E aquele que pode mudar, ele já se faz presente aqui neste lugar. Aquele que tem o poder para mudar a tua vida, ele já está aqui neste lugar. João e Pedro, eles estavam indo orar. Quão importante eles sabiam a oração. Quão importante é nós termos uma vida de oração com Deus. Quão importante nós temos uma vida de oração, momentos de intimidade com o Pai, momentos de relacionamento com Deus. E Pedro, ele entendia que através da oração ele conseguia atingir lugares, ele conseguia atingir coisas com o Espírito Santo que talvez ele nunca conseguiria. Os discípulos entendiam que através da oração não tinha mais a ver com o natural, mas assim partia do sobrenatural. Os discípulos entendiam que através da oração eles tinham livre acesso ao Pai, que através da oração os céus eram abertos. E meu irmão, quando os céus é aberto, algo diferente acontece. Existe cura, existe transformação, existe batismo com o Espírito Santo. Por isso eu já quero te dizer nesta noite, você não pode parar de orar. A oração ela tem que ser a ferramenta principal da tua vida.
nos ensina a orar. Eles estavam caminhando com Jesus, eles tinham presenciado tantas coisas, tantas maravilhas, quantos milagres, quantas curas, quantos livramentos, quantos demônios sendo expulsos. Eles poderiam chegar e pedir qualquer coisa para Cristo. Senhor, nos ensina a pregar, nos ensina a operar milagres como o Senhor opera, nos ensina a falar como o Senhor fala. Mas eles chegaram até Jesus, até o Mestre, até aquele que é poderoso e falou: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a orar. Por isso eu quero te dizer, meu irmão, você não pode parar de orar. Você não pode se calar. Pode alguém que sobe aqui nesse altar e prega a palavra cair em tentação. Pode alguém que sobe aqui nesse altar, pega o microfone e começa a louvar a Deus, cair em tentação. Mas a palavra diz que aquele que ora, ele não cai em tentação. Eu não digo aquele que apenas tem alguns minutos, não, aquele que tem uma vida de oração. Vigiai e orai para que não cair em tentação. Que a oração ela possa ser, a partir de hoje, a ferramenta principal e primordial da tua vida e da tua história, amém? Verso 2: E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias e colocavam ali para pedir esmola ao que passavam no templo. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Todos que passavam por ali, aquele aleijado, ele pedia esmola. Todos que passavam pelo caminho dele, ele pedia esmola. Mas como já foi dito aqui, ele estava no caminho certo, mas o seu foco estava sendo outro. Ele estava no caminho certo, mas ele estava buscando por coisas que não iriam mudar totalmente a sua vida, mas apenas iria mudar o seu dia. E a prova é que todos os dias ele voltava. Todos os dias ele estava ali. Mas de repente, passa um homem cheio do Espírito Santo. Passa um homem cheio de Deus, para mostrar e lembrar que existe um Deus que pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Que existe um Deus que Ele vai além daquilo que muitas vezes pedimos, aquilo que muitas vezes achamos que precisamos. Que existe um Deus que pode fazer. Que existe um Deus que faz aquilo que o homem não faz. Que existe um Deus que opera aquilo que o homem não opera. E fixando os olhos nele, Pedro, em companhia de João, disse: olhai para nós. Quando aquele aleijado ele estava lá para pedir esmolas, como de costume, até como nós vemos nos dias de hoje, as pessoas elas abaixam a cabeça para pedir a esmola para tentar soar algo de inferioridade, de humilhação, de como ele era um coitado. E muitas vezes a situação nos faz agir desta forma. Muitas vezes o problema ele vem sobre as nossas vidas em que nós só andamos olhando para baixo, andamos cabisbaixos. A situação ela vem de uma forma que nos faz com que nós agimos como um humilhado, como um coitado. Mas assim como Pedro olhou para aquele homem e disse: olhai para nós. Assim eu também quero te dizer, meu irmão, olhai para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. É do alto que vem o teu socorro.
Pode a situação fazer com que você fique olhando para baixo, mas eu vim aqui como servo do Senhor dizer: olhai para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O homem não pode fazer, mas Deus faz. O homem não pode fazer, mas Deus faz. Aleluia. Eu sinto Ele aqui neste lugar. E o homem olhou para ele com a intenção e na expectativa de receber alguma ajuda. Então afirmou Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, erga-te e anda. Vou ler mais uma vez, que eu acho que você não entendeu. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, erga-te e anda. E naquele mesmo instante, aquele coxo ele foi curado. Naquele mesmo instante, aquele coxo ele pode presenciar a manifestação da glória de Deus. Naquele mesmo instante, aquele coxo, que a Bíblia não relata o seu nome, mas fala do teu problema, pode presenciar a presença deste Deus que transforma, que cura, que muda a história. Talvez aquele coxo chegou naquele lugar pensando que seria apenas mais um dia, pensando que seria mais uma rotina, mas ele mal sabia em que quando Jesus ele entra na história, nada fica igual. Que quando Jesus ele entra numa guerra, numa batalha, ele não entra para perder, porque ele já é vencedor. Que quando nós apresentamos um problema para este Deus, nós já sabemos que ele vai vencer, porque ele já venceu na cruz. Eu não estou aqui falando de qualquer Deus, não, já estou falando daquele, eu estou falando daquele que venceu. Eu estou falando daquele Deus que entregou o teu único filho para morrer na cruz pelos meus e pelos teus pecados, para que no dia de hoje nós podemos louvar e adorar o nome deste Deus, para que nesta noite nós possamos ter livre acesso ao Pai, para que nesta noite nós não nos calamos em meio ao problema, mas oramos a Ele, pois através da oração nós conseguimos atingir coisas sobrenaturais. Muitas vezes apresentamos problemas para as pessoas, na intenção dela tentar resolver. Muitas vezes tenta trazer problema para a missa, para o apóstolo, pensando que ele vai resolver. Mas eu quero te convidar nesta noite a você entregar os teus problemas a este Deus. Você entregar a sua aflição a este Deus. Você entregar isso que está tirando o teu sono para este Deus. Você entregar isso que está causando angústia no seu coração para este Deus. Porque eu não posso fazer, a bispa não pode, o apóstolo não pode, mas neste lugar existe um Deus que pode. Existe um Deus neste lugar que pode mudar a tua vida, que pode mudar a tua história. Ei, meu irmão, muitas vezes pensamos que nós não somos dignos de viver as promessas de Deus para nossas vidas. A situação ela vem de uma forma que parece que nós não iremos presenciar tudo aquilo que Deus nos entregou. Mas Deus ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás da sua palavra. Se Ele falou, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu estou falando deste Deus aqui, deste Deus poderoso, que muda história, que muda cenários,
Eu estou falando de um Deus, igreja, que não precisa dos teus recursos para fazer. Eu estou falando de um Deus que não precisa do teu patrão para fazer. Eu estou falando de um Deus que não precisa de alguém chegar na tua vida para fazer. Eu estou falando de um Deus que com apenas uma palavra Ele criou os céus e a terra. Eu estou falando de um Deus que quando ouviu o clamor do teu povo que estava no Egito sofrendo, Ele moveu céus e terra para libertar, para que a palavra dele se cumprisse, para que a promessa que Ele liberou para a vida do teu povo acontecesse. Por isso eu quero te dizer, pode-se passar céus e terra, mas as palavras que o Espírito Santo liberou para a tua vida, mas as promessas que Deus liberou para a tua vida, não passarão. Pode a situação fazer com que você fique olhando para baixo, pode a situação fazer com que você atue como humilhado, pode a situação fazer com que você haja como um coitado, mas eu quero te dizer, olhai para o alto, porque de lá que vem o teu socorro. O teu socorro não vem do teu patrão, o teu socorro não vem dos teus amigos, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluias. Deus pode. Aleluias. E segurando pela mão direita, ajudou-se a levantar. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem firmaram e ficaram firmes. O que Deus faz em nós, Deus Ele faz também através de nós. O que Deus faz em nós, Deus faz também através de nós. Pedro segurou bem firme na mão daquele coxo e colocou ele em pé. E o que Deus faz em nós, Deus faz também através de nós. Em Mateus 14, 22, a Bíblia diz que imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que atravessasse com o barco e fosse imediatamente para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. E ao chegar da noite lá, estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, gritando de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus respondeu: venha. Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou Pedro e falou: homem de pouca fé. O que Deus faz em nós, Deus também faz através de nós. Outrora estava Pedro, saiu do barco para viver uma nova experiência com Deus, para andar sobre as águas, viver o sobrenatural. E quando Pedro estava caminhando, Pedro teve medo. E Pedro então começa a afundar. E nesse exato momento, imagino que Pedro pensou que estava prestes a perder tudo.
Pedro se lembrou que quem tinha chamado ele para sair do barco. Então ele gritou: Senhor, salva-me. E no mesmo instante, Jesus apenas estendeu a mão para Pedro e levantou Pedro. A palavra não diz que Jesus foi até Pedro, mas diz que Jesus estendeu a mão para Pedro e colocou Pedro em pé. No momento em que Pedro afundou, Pedro pensou que estava prestes a perder tudo, mas Pedro afundou exatamente no lugar em que Jesus estava, e bastou apenas Pedro levantar as tuas mãos, e Jesus segurou pela tua mão bem forte e falou: coloque-se de pé. E outrora agora era Pedro, já estava em pé, cheio do Espírito Santo, renovado, revigorado. E quando Pedro estava caminhando, Pedro olhou para trás e falou assim: eu já estive nessa situação. E vai lá, Pedro, mais uma vez, segura na mão daquele coxo e colocou aquele homem em pé. Nesta noite é noite de Cristo, é noite de Deus nos segurarmos pela nossa mão direita e nos colocarmos em pé. Pode a situação ter feito com que você começar a afundar, pode a situação ter feito você ficar no chão, mas nesta noite, este Deus poderoso, Ele me trouxe aqui, Ele te trouxe aqui, para nos lembrar e nos segurar pela nossa mão e falar: ei, se coloque em pé, se coloque em pé. Não é tempo mais de vivermos abatidos, não é tempo mais de vivermos como coitado, não é tempo mais de vivermos sendo humilhado, mas Cristo, Ele já liberou palavras de vida sobre as nossas vidas, Ele já liberou palavras de vitória sobre as nossas vidas. Eis que este é o tempo, e eis que esta é a hora em que nós nos levantamos como igreja de Cristo, nos posicionarmos, tomar posse de tudo aquilo que Cristo já liberou sobre as nossas vidas. Este é o tempo, este é a hora. O mundo ele está passando por grandes transformações, grandes coisas. E grandes representantes do Evangelho já vem falando que nós estamos prestes a viver um grande avivamento aqui no Brasil. Estamos prestes a viver algo sobrenatural. Isso me alegra, mas ao mesmo tempo me preocupa, porque existem muitas pessoas ainda aí fora que não sabem nem o que isso significa. Que na mesma intensidade que a igreja se levantar e se posicionar, da mesma forma também o inferno vai se levantar. Mas o inferno ele já é um derrotado, Satanás ele já é um derrotado, porque Cristo ele já venceu por nós. Cristo ele nos fortificou, e nesta noite ele está nos colocando em pé. E saltando, em um salto pôs em pé e começou a andar. E logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Que este teu problema, que essa situação, que este cenário que você está enfrentando não pode te impedir de louvar e adorar o nome do Senhor. Eu estou te dizendo que a situação que te fez com que você retrocedesse não pode te impedir de adorar e louvar ao nome deste Deus. No mesmo instante que aquele coxo ele foi curado, ele se colocou em pé, e a primeira coisa que ele fez, ele entrou no templo para louvar e adorar ao nome do Senhor. Imagina aquele coxo indo todos os dias para aquele lugar, olhando para o templo, e talvez ele falou: um dia eu vou entrar aí, um dia eu vou louvar
Talvez porque ele achava que ele não era digno. E a própria população também falaram que ele não era digno. Ele apenas via as pessoas indo louvar a Deus. Ele apenas via as pessoas indo, falando os testemunhos que Cristo fez. Ele apenas via as pessoas indo e voltando, falando que Deus faz, que Deus transforma, que Deus cura, que Deus renova. E aí eu imaginava ele lá sentado, falando: Deus faz tudo isso, e eu estou aqui. Deus opera tantas coisas, e eu estou aqui. Mas só que então passou um homem por ele. Passou um homem para ajudar a ele a enfrentar e vencer as barreiras, para trazer a cura para aquele homem, para não trazer apenas um benefício para ele no dia, para não mudar apenas o seu dia, mas para mudar a sua vida. E eu já quero liberar algo para a tua vida nesta noite. O que o Espírito Santo ele está liberando para a tua vida hoje não vai apenas mudar o teu momento, não vai apenas mudar a tua noite, mas vai mudar completamente a tua vida, vai mudar completamente a tua história. Deus é poderoso, igreja. Deus pode mudar a situação. Deus pode mudar. Deus pode fazer. Já quero chamar o grupo de louvor para louvar a Deus. Como um ato daquele coxo, ele entrou naquele templo louvando e adorando o nome deste Deus. E nesta noite também eu quero te convidar a você louvar e adorar o nome deste Deus. A este Deus que pode fazer, a este Deus que pode transformar, a este Deus que pode trazer a cura, a este Deus que pode trazer o renovo, a este Deus que pode trazer o batismo com o Espírito Santo. E Ele já está aqui neste lugar. Por isso eu quero te dizer que nada pode te calar. Nada pode calar a tua adoração. Talvez esse problema ele venha tentando te calar, mas eu vim aqui te dizer que nada pode parar a tua adoração. Que nada pode parar o teu louvor. Que enquanto você respirar, que você possa louvar e adorar o nome desse Deus poderoso. Eu não vim aqui te falar de qualquer Deus não, meu irmão. Eu não vim aqui te contar qualquer historinha, não. Mas eu vim aqui para te mostrar e para te lembrar que existe um Deus poderoso. Talvez você já entrou aqui desiludido, pensando que Deus não opera mais, que Deus não faz mais, que o Deus de antigamente não é mesmo Deus dos dias de hoje. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que libertou o povo é o mesmo Deus que se faz presente aqui neste lugar. O mesmo Deus de José é o mesmo Deus que se faz aqui neste lugar. O mesmo Deus de Daniel é o mesmo que está aqui neste lugar. O mesmo Deus de Davi é o mesmo que está aqui neste lugar. O mesmo Deus de Salomão é o mesmo que está aqui neste lugar. Aleluia. Situação vai nos calar. Quando aquele coxo ele entrou no templo, ele já estava curado. Quando aquele coxo ele entrou no templo, o seu problema já tinha sido resolvido. Quando aquele coxo entrou no templo, Deus já tinha mudado completamente a sua vida e a sua história.
E por essa pessoa não ter aceitado, pensar
você fez no teu pensar, no teu agir, mas mais que a pessoa sabe que foi pela direção do Espírito Santo. Mas Deus manda te dizer: continue orando, buscando ao Pai, pois no tempo certo esse projeto vai acontecer. Pois não é pensar em imaginação sua. Você sonhou e falou: mas será que foi um sonho meu? Não, foi algo que Deus te entregou. E quando Deus ele entrega, quando Deus ele libera uma palavra, ele se responsabiliza. E quando eu digo que ele se responsabiliza, ele não precisa dos teus recursos, ele não precisa se você tem ou não tem dinheiro, não. O que ele precisa é do teu posicionamento. Enquanto você se posiciona aqui, Deus faz lá. Enquanto você se posiciona na presença dele, Deus faz lá. Enquanto você se posiciona aqui, Deus ele faz lá. Dá um abraço nela, missionária. É o meu louvor todo